Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Enquanto o índice Bovespa ganhou força, o dólar perdeu força frente ao real nesta terça-feira. Os movimentos ocorreram em meio ao desenrolar da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Algumas tesourarias bancárias também aproveitaram o dia para recompor posições. Lembrando que amanhã acontece também a reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, e isso também acaba mexendo com o mercado de alguma forma. Vamos ver então de quanto que foi a queda do dólar frente ao real nesta terça-feira, 10 de outubro. Dólar comercial com uma leve queda próximo da estabilidade de 0,06%. A moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,18 mais 50. E como eu já adiantei, o índice Bovespa, principal índice aqui da B3 de São Paulo, teve uma alta hoje, uma forte alta, inclusive. A alta foi de 1,54% e o índice Bovespa termina o dia aos 76.897 pontos. E a Justiça bloqueou mais de 600 milhões de reais dos irmãos Wesley e Joesley Batista para ressarcir cofres públicos de Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal concluiu o inquérito contra o grupo, informando que os dois irmãos sabiam do impacto financeiro que estavam causando com as transações que eles fizeram nos últimos meses aí, durante a operação. Para o Ministério Público, eles lucraram milhões de reais com informações privilegiadas. Por isso, o Procurador-Geral da República denunciou os irmãos Wesley e Joesley Batista por manipulação de mercado para a Sexta Vara Federal. Ambos, os irmãos Wesley e Joesley Batista, seguem presos. E o futuro sobre o comando da empresa JBS foi amplamente discutido depois da prisão dos irmãos, porque o Banco BNDES, o Banco do Desenvolvimento, que é um dos principais acionistas do grupo JBS, tem mais de 21% das ações do grupo, esperava que a família Batista saísse do comando da empresa, o que não aconteceu. Com a prisão dos irmãos, quem assumiu a presidência da empresa foi o pai dos dois, que reassumiu então a presidência da empresa, que é um dos fundadores também do grupo. E sobre este assunto eu conversei com um advogado que é também consultor jurídico, o Marcelo Godke, e ele também fala sobre as possíveis consequências internacionais para o grupo JBS. Vamos acompanhar a entrevista. Marcelo Godke, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado por me receber. O assunto de hoje, então, é o grupo JBS, que recentemente teve os dois sócios presos, os irmãos Wesley e Joesley Batista. E com isso, quem assumiu o comando da empresa mais uma vez foi o pai deles. E o banco BNDES não gostou nem um pouco dessa história, que é um dos principais acionistas, aí tem 21% das ações do grupo, e não gostou nem um pouco dessa decisão, porque esperava, de fato, que a família Batista saísse do comando da empresa, o que não aconteceu. Com esse cenário, o que deve acontecer aí em relação ao grupo, em relação ao próprio BNDES, essa relação que ele tem com a JBS? Olha, eu acho que nesse momento ainda é um pouco difícil a gente conseguir afirmar alguma coisa, porque tradicionalmente nas companhias abertas brasileiras existe um controlador. A gente tem algumas exceções aí, uma tendência, uma pulverização de controle de outras companhias, mas a grande maioria elas ainda tem um controlador definido e muitas vezes é uma família. Tá? O empresário brasileiro, ele tende a ser muito reticente em abrir mão desse controle, porque ele quer colocar a sua cultura, quer impor a sua cultura e que a empresa seja administrada do seu jeito. Né? Isso a gente percebe muito claramente com a eleição agora do pai dos irmãos Batistas, né? Que ele acabou sendo eleito e, logicamente, está claro que existe uma intenção de que a família mantenha o controle do dia a dia da empresa. Então, assim, é muito difícil dizer. Agora, se por acaso a empresa ela entender que ela queira um futuro brilhante, que ela consiga continuar captando recursos no mercado de capitais, etc., a impressão que eu tenho é que uma mudança de cultura vai ser muito importante, porque esse tipo de embate entre controladores e minoritários nunca é bom para a empresa. Sim. Eu raramente vejo um caso que, se o embate ele continua por muito tempo, não prejudique a empresa. Então, ele vai prejudicar a empresa, essa briga entre o BNDES, que é um minoritário grande, né, e o controlador, até porque o BNDES, além de ser um minoritário, ele é um grande provedor de recursos. Então,
Então, enquanto não acabar essa disputa, a gente pode ter certeza que o BNDES não vai voltar a financiar a empresa. Então, o que ela pode fazer alternativamente é buscar recursos no mercado de capitais. Só que, se ela passar essa imagem para o mercado, quem vai ser capaz de investir na empresa? Então, pouca gente hoje, as pessoas que eu tenho conversado, elas são muito reticentes a voltar a investir na JBS e comprar novos títulos a serem emitidos. Isso pensando no Brasil. Agora, vamos pensar que boa parte das atividades da empresa, elas estão lá nos Estados Unidos e que também vai ter uma dificuldade grande de acessar o mercado de capitais lá. Então, isso precisa ser resolvido, essa disputa societária precisa ser resolvida com urgência para que a empresa não se prejudique e consiga, voltar a se financiar no mercado de capitais. Certo, porque legalmente o BNDES não tem o poder de mudar o comando da empresa, né? Não, ele não é o controlador, tá? O controlador é a família, né? Então a gente tem holdings familiares e eles controlam. Existe uma discussão por haver um conflito de interesse, etc., se eles poderiam votar ou não. A minha opinião pessoal, como advogado, é que o controlador vai poder votar. E ele vai poder eleger, inclusive tem previsão expressa na lei das SA de que o controlador pode eleger as pessoas que ele determinar, né? Mesmo nesse caso. Agora, nada impede que um grande controlador como o BNDES venha processar administradores, e aí sem citar nomes, mas administradores que tenham ou venham a causar prejuízo para a empresa. Porque a lei também prevê essa possibilidade de, quando o administrador ele não age nos melhores interesses da empresa, ele pode ser processado por isso, se ele causou algum tipo de prejuízo. E talvez acabe acontecendo isso efetivamente. Vamos ver o que vai acontecer. E as consequências aí para o grupo JBS, além dessas que você já mencionou, mediante todos os fatos aí que já foram apurados até esse momento? Olha, eu vejo que juridicamente falando, eles podem ser processados com embasamento legal em várias leis, vários dispositivos legais. Né? Então, por exemplo, eles podem ser processados pela lei americana anticorrupção, que proíbe que uma empresa que tenha sede nos Estados Unidos pratique corrupção em outro país, e infelizmente é o que a gente presenciou aí. Né? Então, o FCPA pode ser utilizado para que eles sejam processados. Eles podem ser investigados por fraude de mercado de capitais também. Não sei exatamente até que ponto vai essa investigação, mas nos Estados Unidos eles tendem a ser bastante rigorosos com isso. Sim. Às vezes pela compra de dólar e venda de dólar e compra de ações no mercado também, de uma maneira estratégica, né, que foi o que aparentemente aconteceu. Isso, exatamente. Aqui no Brasil eles já estão sendo investigados pela CVM e há uma chance muito grande de eles serem investigados também pela SEC nos Estados Unidos. E existe também uma outra possibilidade, como a empresa brasileira, a JBS, ela tem ADRs negociados nos Estados Unidos e talvez eles tenham causado danos pelas atitudes tomadas, eventuais acionistas americanos ou detentores de ADRs, né? Eles podem processar por meio das chamadas class actions nos Estados Unidos, e são ações muito caras. A gente viu o exemplo da Petrobras, que aconteceu há pouco tempo. Isso pode acontecer também de eles serem processados, e aí no caso não são só eles, é a própria companhia ser processada nos Estados Unidos por acionistas minoritários e detentores de ADRs. O que acontece é que se a companhia for processada, isso vai prejudicar outros investidores brasileiros, inclusive o BNDES, porque esse tipo de ação privilegia o investidor nos Estados Unidos, não o que está fora dos Estados Unidos. E já existe uma jurisprudência bastante caudalosa, bastante volumosa, no sentido de que a empresa pode ser processada, mesmo não tendo sede lá, pelo simples fato dela ter os seus ADRs negociados nos Estados Unidos. Você considera que esse quadro aí, chegando nesses patamares extremos, seria reversível ainda? Se sim, olha, de que maneira? Eu acho que sim, mas pode ser que a empresa perca muito valor de mercado até lá, entendeu? E eu acho que é o que vai acontecer. Tá? Como se diz muito no mercado aí, ela vai apanhar muito, as ações vão apanhar muito até que ela se recupere. Talvez o grande passo para que a empresa se recupere de vez seja que os próprios controladores percebam que eles estão fazendo mal para a companhia, agindo desse jeito, e que eles naturalmente, por vontade própria, se afastem da administração e efetivamente profissionalizem toda a diretoria, todo o conselho, etc. Uma outra possibilidade seria colocar um número maior de conselheiros externos independentes, vamos dizer assim, porque permitir que eles aprovem absolutamente tudo que venha a ser tomado, qualquer decisão venha a ser tomada na empresa. Isso vai tirar deles um pouco desse controle também, seria uma medida cabível aí. Mas, de repente, tomando essas medidas e não demorando muito, pode ser que a empresa seja salva de maneira adequada. Se demorar muito, aí só Deus sabe. Tá certo, Marcelo. Obrigada pela sua participação aqui e por todos os esclarecimentos também. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde. Tá ótimo. Nós voltamos ao programa. O advogado Marcelo Gotti falou então que os irmãos estariam sendo investigados, né, aqui no Brasil, e agora, de fato, como a gente sabe, eles foram então já denunciados pelo Ministério Público. E as ações do grupo JBS tiveram uma alta hoje de 0,83% aqui na Bolsa de Valores, com o papel negociado por R$ 8,49, demonstrando talvez uma
esperança e de mudanças no grupo JBS. De repente, essa alta aí esteja representando isso neste momento. E o IBGE divulgou hoje a estimativa de safra brasileira. As previsões de setembro do IBGE apontam para uma colheita de 242 milhões de toneladas este ano no país, em 61 milhões e 200 mil hectares. Este número é maior do que aquele divulgado para o mês de agosto. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, também divulgou as previsões da colheita hoje. O órgão leva em conta o período de safra, enquanto o IBGE trabalha com o ano fechado. Mais informações sobre o levantamento da Conab vem de Brasília. Quem tem essas informações é o repórter Odacil Canepa. Segundo a estimativa divulgada nesta terça-feira pela Conab, a previsão é de uma safra entre 224 a 228 milhões de toneladas. Os números representam uma queda entre 4,3% a 6% em relação à safra passada. O clima que ajudou a super safra do ano passado pode ser o responsável pela queda na previsão. Quem garante é o secretário de Política Agrícola do MAPA. Ela não é tão favorável quanto no ano passado, porque realmente a safra passada foi extraordinária de todos os ângulos, né? Clima muito favorável, mercado internacional muito aquecido, produtor animado. Esse primeiro anúncio da previsão de safra, ele tem uma queda se comparado com a do ano passado, mas mesmo assim ainda chegando a 224 milhões de toneladas. Se compararmos com 2015, 2016, era 188. Quer dizer, tem um crescimento bastante significativo, igual se puxarmos o histórico dos últimos 6, 7 anos. Mas é um anúncio de uma é um primeiro anúncio da próxima safra. Nós agora precisamos acompanhar o clima, tem uma tendência de crescimento da área plantada e agora vai depender muito da questão do clima. A soja e o milho continuam sendo os principais grãos do país. Juntos, representam quase 90% da safra. A expectativa é de que a produção de soja alcance a 108 milhões de toneladas e milho chegue a 93,5 milhões, distribuídos entre a primeira e a segunda safra. O que a gente está prevendo para essa primeira intenção de plantio é que nós estamos trabalhando com algumas reduções de área no milho, nós estamos trabalhando com aumento de área na soja, nós estamos trabalhando com uma área de arroz e feijão muito equilibrada, mas nós ainda estamos usando a nossa metodologia de estatística para cálculo da produtividade, até porque ainda não há um plantio efetivo e a gente não tem ainda uma informação efetiva com relação ao desenvolvimento da planta. Por isso nós trabalhamos com estatística e também usamos análise dos pacotes tecnológicos disponíveis na produção brasileira. Lembrando, este é só o primeiro levantamento da Conab. Odacil Canepa para o SBA. Tá certo. E o Café Robusta encerrou o dia com leve alta hoje lá na Bolsa de Londres. Isso deve ser uma recuperação técnica, de acordo com os traders de mercado, depois de queda no pregão que nós mostramos ontem aqui no programa Mercado do Campo. Vamos ver então como que foram essas altas para o Café Robusta? Começamos com o contrato para o mês de novembro, que hoje subiu 0,19% lá na Bolsa de Londres. O valor do papel é de $2.007 a tonelada. Os contratos com o vencimento para janeiro do ano que vem subiram 0,35%, com valor de $1.981 a tonelada. O contrato com vencimento para março teve a mesma alta de 0,35%, encerrando o dia com o valor de $1.966 a tonelada. E o café arábica na Bolsa de Nova York operou muito próximo da estabilidade nesta terça-feira, depois de ter altos e baixos aí ao longo dos últimos pregões. Hoje o café arábica, portanto, próximo da estabilidade, buscando uma consolidação no mercado futuro. Começamos olhando o contrato para o mês de dezembro, que teve uma leve alta hoje de 0,03%, e nos últimos negócios o valor do papel é de $1,31 por libra-peso. Contratos com
com vencimento para março do ano que vem, em alta de 0,07% a $1,34 por libra-peso. Por último, o contrato com vencimento para maio, com alta de 0,03% a $1,37 por libra-peso. Para encerrar as cotações do café desta terça-feira, café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Hoje, o dia também foi próximo da estabilidade para os principais contratos, exceto para o contrato de dezembro, que subiu 898%, de acordo com o que está aparecendo aqui no painel. O contrato com vencimento para dezembro, portanto, ficou em $159,75 a saca. No ajuste anterior, o valor da saca era de $16. De repente, esse número aqui não esteja muito correto, a gente vai buscar apurar estas informações, porque ele está muito distante da realidade dos outros contratos. Seguimos para o contrato de março, que teve uma leve alta de 0,03%, e no ajuste atual, o valor para este vencimento é de $164,55 a saca. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem foram 490 contratos negociados no valor de $167 a saca, leve alta de 0,03%. E por último, o contrato para setembro de 2019, mês referência no mercado do café, este foi o único contrato em queda hoje aqui na B3 para os futuros do café, queda de 0,06%. No ajuste atual, o valor da saca é de $179. Falando, o que também está mexendo com as cotações do café, principalmente é o clima favorável nos cafezais brasileiros aí, que acaba pressionando as cotações. Lembrando que o Brasil é o principal produtor e exportador de café arábica do mundo. E para saber como é que fica o tempo no centro-sul do país para os próximos dias, quem tem as informações dos estúdios da Somar Meteorologia é Graziela Gonçalves. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, no centro-sul do país é a formação de uma nova frente fria que já vai começar a trazer mais chuva para grande parte da região sul do país. E o índice de umidade do solo por lá ainda segue bem elevado. Temos também uma umidade mais melhorada entre o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. Já nas demais áreas do centro-sul do país, a chuva ainda não retornou de maneira significativa, de maneira a reverter essa situação. Agora, a expectativa para os próximos dias ainda vai ser de bastante chuva entre o estado do Rio Grande do Sul e até o sulzinho aqui de Santa Catarina. Isso vai atrapalhar bastante a colheita do trigo sobre o estado gaúcho. O acumulado por lá pode chegar até os 100 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul, a chuva segue ainda bem mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Agora, a expectativa é que ao longo do próximo período, a chuva ainda continue atrapalhando a colheita no estado gaúcho, pois o acumulado deve chegar até os 70 milímetros no centro e oeste do estado. Agora, o tempo já volta a ficar mais seco em grande parte aqui destas regiões e as chuvas que caem serão muito mal distribuídas e com baixos volumes acumulados. Para mais o final do mês, a expectativa ainda vai ser de chuvas mais concentradas na região sul e isso dificulta bastante a chegada de instabilidades para melhorar as condições do solo nas demais áreas da região. Por isso, então, que essa chuva ainda segue mal distribuída e com baixo volume acumulado. Mas entre o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná, esse acumulado varia dos 50 até os 70 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Graziela. E nós voltamos agora com as informações do café para esta terça-feira, o café negociado aqui na B3 em São Paulo, agora sim com as informações devidamente atualizadas e corrigidas. Evidentemente, o contrato para dezembro não teve uma alta de 800 e tantos %. A informação correta é que o contrato para o mês de dezembro teve uma queda de 0,16%. E no ajuste atual, o valor para o vencimento de dezembro deste ano é de $159,75.
75 centavos a saca. Eu vou repassar todos os contratos para que não fiquem dúvidas. O contrato com vencimento para março, portanto, teve uma leve alta de 0,03%, assim como o contrato para o mês de setembro desse ano, que teve também essa leve alta, operando próximo da estabilidade. E o contrato para o mês de setembro de 2019 teve uma queda de 0,06%. Agora sim, informações corretas e atualizadas para o mercado do café. E segue pelos próximos 5 meses o Censo Agropecuário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai percorrer as propriedades rurais brasileiras. Quem tem mais informações sobre o Censo Agropecuário é o leiloeiro Adriano Edival. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro. Vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Dado o recado, então, Adriano Edival, obrigada mais uma vez pela sua participação. E depois de 2 anos, Pernambuco pode voltar a exportar laranja. Isso porque o estado agora é livre da chamada doença do cancro cítrico. Este é o assunto do comentário de hoje do jornalista Walter Puga Júnior. Acompanhe. E o estado de Pernambuco agora pode exportar citros. Está confirmado que Pernambuco está livre do cancro cítrico. Pernambuco foi reconhecido na semana passada como uma área ausente de cancro cítrico pelo Ministério da Agricultura. Com isso, está autorizado a comercializar laranja, limão, tangerina para o mercado interno e até para exportação. A informação foi amplamente divulgada nesta semana pela Confederação de Agricultura e Pecuária, a CNA. A venda dessas frutas de Pernambuco estava suspensa desde março deste ano, importante lembrar. Como explicou a Confederação Nacional da Agricultura, a praga, o cancro cítrico, afeta todas as espécies de variedades de citros e passou a ser combatida com vigor, pelo Ministério da Agricultura no início deste ano. O presidente da Federação de Agricultura do Estado de Pernambuco, Pio Guerra, disse que a expectativa agora é de um aumento da produção já a partir do ano que vem. As agências de notícias destacaram que dados do IBGE indicam que Pernambuco já produziu mais de 3.040 toneladas de laranja, mais de 1.600 toneladas de limão, isso em 2015. A medida agora tomada de liberar o estado de Pernambuco para exportação e para atender mercado interno, lógico, estimula a produção, principalmente na zona da Mata e no Vale do São Francisco. Bom, o título de área com praga ausente para o cancro cítrico é um grande avanço que garante ao produtor já estabelecido em Pernambuco potencializar ainda mais sua produção e ainda traz vantagens competitivas sobre outros estados, é o que afirmava o presidente do IBGE ao falar sobre as perspectivas, Lógico, também diretores da CNA, é uma boa notícia para o estado de Pernambuco. Agora, enquanto isso, tendo como referência o CPEA, como está a laranja, negociada no mercado físico? Então vamos lá. Laranja destinada à indústria. Você tem na tela do seu televisor os últimos números apurados pelo CPEA. 9 de outubro, em média, R$ 19,35 a caixa de 40 quilos e 800 gramas. Essa é a laranja entregue para a indústria. Agora, laranja para a indústria tem tido preço estável, mas vale ressaltar, no mês de outubro tem alta de 3,20% no indicador do CPEA. Já a laranja pera in natura também tem uma alta superior a 3% e você acompanha agora, tendo como referência o indicador do CPEA, que é feito tendo como base nos negócios realizados no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Descalvado,
Você tem na tela agora os preços da laranja pera in natura. Vamos ao painel? Laranja pera in natura, você tem na tela agora, acompanhe comigo, R$ 19,75 a caixa, uma queda entre os dias 6 e 9 de outubro, entre sexta-feira e segunda-feira agora. Mas vale lembrar de novo que a alta é de 3,13%. E agora você acompanha o fechamento dos negócios com suco de laranja na bolsa que negocia no mercado futuro, que é a Bolsa de Nova York. Sara, o que ocorre com suco de laranja lá em Nova York? Vamos lá então, Walter Puga. O suco de laranja teve uma forte alta hoje na Bolsa de Nova York, impulsionada principalmente por uma expectativa de redução da produção do suco de laranja lá na Flórida, ainda em consequência dos estragos do furacão Irma para a citricultura. Começamos de olho aqui no painel, o contrato para o mês de novembro subiu 2,38% nesta terça-feira lá na Bolsa de Nova York. Nos últimos negócios, o valor deste vencimento é de $1,61 por libra-peso. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram valorização de 1,64% e tem um valor de $1,60 por libra-peso. E para finalizar, contratos para março do ano que vem em alta de 1,78% nesta terça-feira na Bolsa de Nova York, com o valor negociado então de $1,59 por libra-peso. Lembrando que o Brasil é um grande produtor e exportador de suco de laranja. O Mercado do Campo traz mais informações da previsão do tempo com Graziela Gonçalves, que destaca agora a previsão para o centro-norte do país. O centro-norte do país ainda segue com chuvas muito mal distribuídas e irregulares. Nas imagens de satélite até vemos nuvens um pouco mais carregadas aqui sobre essa região, mas infelizmente a chuva não conseguiu ser abrangente. Vemos que o índice de umidade do solo ainda segue baixo para grande parte das áreas do centro-norte. O estado do Mato Grosso até tem algumas áreas que melhoraram sua umidade, mas é bem ali na divisa com o estado do Amazonas e também Rondônia. Agora, infelizmente, ao longo dos próximos dias não dá para esperar nenhuma melhora significativa com relação a esse quadro. Quem plantou a soja antes ainda deve prestar muito atenção porque o risco para replantio deve permanecer. As chuvas ainda não conseguem se regularizar em grande parte da região centro-oeste. Agora, no interior do Nordeste também não há expectativa de chuva. E para o próximo período, lá para a próxima semana, infelizmente a chuva não deve vir de maneira significativa, o que aumenta ainda mais o risco para replantio, principalmente no estado do Mato Grosso. O mês ainda deve terminar com a mesma condição. Infelizmente, as novas projeções estão mostrando chuva ainda muito mal distribuída para o estado e aqui toda essa área do Mato Piba ainda tem previsão de tempo muito seco e também ensolarado. Eu encerro minha participação por aqui. Até logo! Até logo, Graziela. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o relatório sobre as condições das lavouras de milho até o dia 8 de outubro. De acordo com o relatório, as lavouras de milho que estão em condição excelente ou boa hoje são de 64%, 1% a mais do que o divulgado no relatório da semana anterior. Já as lavouras em situação regular representam 25% e 11% estão em condições ruins e muito ruins. E esse aumento na estimativa das lavouras em excelentes e boas condições também ajudou a pressionar as cotações do milho hoje lá na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui no painel. O contrato com vencimento para dezembro teve uma leve queda hoje, que foi de 0,07%. Nos últimos negócios, o valor do papel foi de $3,49 por bushel. O contrato o mês de março do ano que vem permaneceu sem variação por $3,62 por bushel. Já o contrato com vencimento para maio do ano que vem teve uma leve queda de 0,06% e nos últimos negócios o valor para este vencimento é de $3,71 por bushel. Por último, o contrato com vencimento para julho do ano que vem, que teve queda de 0,13%, negociado a $3,79 por bushel. Já a colheita de milho nos Estados Unidos gira em torno dos 22%, de acordo com o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
Unidos. Enquanto no ano passado, nesta época do ano, a colheita já chegava aos 33%. Colheita, então, em comparação com o ano passado, está levemente atrasada. Já o milho BMF Bovespa teve um dia de alta hoje aqui na B3. Começamos olhando o contrato com vencimento para novembro, que subiu 1,56% nesta terça-feira, com 480 contratos negociados hoje aqui na B3. O valor para a saca deste vencimento é de R$ 32,64. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem subiram 0,97% e têm o valor de R$ 33,32 a saca. Contratos com vencimento para março do ano que vem, em alta de 0,62%, por R$ 34,10 a saca. E os contratos com vencimento para maio do ano que vem, com um número ainda mais expressivo de negociações, 710 contratos negociados por R$ 33,01 a saca, em alta de 0,70%. Do milho, já vamos para a soja na Bolsa de Chicago, que hoje teve um dia próximo da estabilidade com leves quedas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na soja, 61% das lavouras estão entre excelentes e boas condições. Na última semana, esse número era de 60%, ou seja, também teve uma alta aí nas lavouras que são consideradas em excelentes e boas condições, e claro que isso pressiona as cotações. Começamos com o vencimento para o mês de novembro, que caiu 0,07% na Bolsa de Chicago hoje, e nos últimos negócios, o valor do papel é de $9,66 por bushel. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em queda de 0,10% a $9,76 por bushel. Contrato com vencimento para março do ano que vem teve a mesma queda e nos últimos negócios o valor para este papel é de $9,85 por bushel. Para finalizar, contrato com vencimento para maio do ano que vem, que teve uma leve queda hoje na Bolsa de Chicago de 0,07%, sendo negociado por $9,95 por bushel. Já a colheita da soja nos Estados Unidos, de acordo com o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, até o dia 8 de outubro, estava em 36%. No ano passado, neste mesmo período, a colheita já estava em mais de 41%. Colheita da soja também um pouco abaixo do que era visto em 2016. Continuamos com a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, que hoje teve queda nos principais contratos também. Contrato com vencimento para novembro caiu 0,09% e no ajuste atual o valor da saca é de $21,29. Contrato com vencimento para janeiro do ano que vem teve a mesma queda e o valor da saca deste vencimento é de $21,52. Por último, o contrato com vencimento para março de 2018 também teve a mesma queda de 0,09% e no ajuste atual, o valor da saca é de $21,73 para a soja BMF Bovespa. Com isso, o Mercado do Campo de hoje fica por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, sempre às 5h35 da tarde, horário de Brasília.